Fala pessoal, tudo bem? Minoro, mais uma vez aqui e hoje eu tô com meu amigo Mil. E aí pessoal, beleza? Ele tem um canal muito famoso aí no YouTube que é o Fazenda Submersa e ele é um grande especialista na criação de camarões, ele tem um nível mais avançado que o meu. Eu trouxe hoje ele aqui... Mais ou menos. Não, é assim, eu trouxe ele aqui hoje para me auxiliar a fazer um cursinho de introdução para lojistas, né? E para ajudar os lojistas a terem os camarões nas lojas, para não passar perrengue e aprender um pouquinho. Acompanhe aí o restante do vídeo que vai ser legal para você. Vem com a gente. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Mil, eu sou biólogo de formação, formado em 2013, quase ali atrás, né? 10 aninhos já, né? Eu já disse, sou biólogo e eu me especializei em camarões, né? Crustáceos, não na universidade, né? Porque a universidade é somente uma graduação, no qual você tem ali todo um apanhado de coisas, né? Mas já em 2009, aproximadamente, 2010, eu já criava camarões, né? De água doce. Nossos queridos camarões anões. E aí foi, sei lá, foi um amor aí à primeira vista, ou à segunda vista, porque a primeira vez que eu vi eu não achei muita graça nos camarões, confesso. Depois que eu olhei novamente melhor, assim, fui na casa de um amigo, e aí eu curti bastante, e já estou, né, nessa toada aí já, sei lá, uns 10 anos já criando camarões, já fiz muito bicho, perdi muito bicho, mas consegui criar um método no qual nós iremos passar aqui hoje, mais ou menos a linha aqui, de qual é a minha filosofia dentro desse lance de criação de camarões. É difícil? Não, se você seguir os nossos passos aqui, que é o caminho das pedras. Ou seja, tanto eu quanto o Minoro, nós já passamos pelas dificuldades iniciais, né? Porque o Minoro cria camarão há mais tempo do que eu. E quando, digamos assim, quando nós chegamos nesse universo de camarões, isso aqui era mato. Isso aqui era mato. Eu não sabia nada. Ninguém sabia o que era uma caneta de TDS. Ninguém sabia o que era TDS. Ninguém sabia nada. Não, eu não sabia disso. Dureza, sais, ninguém sabia o que era isso. Então, nós desenvolvemos, né, técnicas, e essas técnicas são usadas até hoje. E a gente está sempre achando algo novo, algo a mais para poder passar para as pessoas. A nossa experiência fez com que a gente adquirisse aí um know-how muito grande, tá? Nessa parte eu não posso ter modéstia para dizer, nem o Minoro, que também é um baita criador de camarões. A gente criou um método que dá super certo. E a gente está aqui justamente para passar para vocês e evitar que vocês tenham os problemas que nós tivemos lá atrás. Isso. Esse curso aqui, eu tô direcionando ele mais para lojistas, né? O Mil, ele tem a criação de camarões, né? E agora ele montou uma loja de muito sucesso. Você vê aqui as baterias do... Então é isso, É na loja dele que nós estamos gravando, que é uma loja muito bonita, né? E tudo o sucesso dele como lojista vem de ser uma criação de camarões. No meu caso, também toda a minha fama que tem no setor de aquarismo é graças à minha criação de camarões, né? Que eu comecei um pouco antes do Mil, acho que é 2007, mais ou menos, 2008 por que aí, eu comecei. Por aí. E, não tinha nada, era muito difícil conseguir matrizes. Informações, principalmente. Informação não né? tinha nenhuma, equipamento não tinha nenhum, a gente se virava com o que tinha que se virar nos 30 mesmo. Era triste naquela época. Hoje a gente Tá já fácil. Hoje tá fácil, hein? comparando com aquela época é muito fácil muito fácil para você, lojista, né, que quiser comercializar camarões, é muito fácil de você aprender e ter os equipamentos, que são equipamentos bem lucrativos para a loja, além dos camarões, que também tem um preço, um valor agregado melhor que peixe, né? Também, bastante. É bem bacana. Pro lojista vale a pena vender em loja de camarões? Vale, ainda mais forem aí os neocaridinas, né? Dá para ser criado também e vendido, comercializado os caridinas, sim. Mas os neocaridinas, eles são os camarões mais fáceis, né?
para quem está começando no hobby, justamente porque são camarões mais rústicos. Esses camarões, eles conseguem passar por problemas que podem acontecer dentro de um aquário, justamente pelo aquarista ainda ser o iniciante no hobby. Então, ele é menos suscetível, aliás, ele é mais suscetível a erros, poderia dizer assim. Já que você deu esse gancho, vamos falar um pouco sobre a origem desses camarões. Sim. A gente tem dois tipos, né, basicamente, dois gêneros, né, o caridina e o neocaridina, que é o neocaridina que você está falando. Digamos, são os mais populares. Existem vários outros, mas esses são os mais populares, inclusive aqui no Brasil. São os camarões anões, os mais coloridos são os caridina e neocaridina. E neocaridina, são os mais populares. Caridina veio de onde? Eles são camarões, ambos camarões são asiáticos, né? Eles pegam aí uma parte da China, Japão, Taiwan, algumas espécies também, você pode ver ali pelo lado da Tailândia, tudo mais. Só que os que se popularizaram realmente foram os neocaridinas e os caridinas, né? Entendi. Eles são camarões que na natureza eles habitam áreas de riacho, bem na encosta de montanhas, né? Então eles estão bem acima do nível do mar. Então, no caso desses dois camarões, são camarões que não têm contato com água salobra ou água do mar e tudo mais. Riacho é uma água muito limpa, bem oxigenada. Sim, com bastante bastante vegetação, com bastante ácido úmico, ácido fúlvico, justamente devido ali à deposição de folhas. Não é uma dureza muito alta. Não, a dureza deles é bem baixa. Na verdade, os crustáceos, aí, sobretudo os camarões, eles são de uma dureza bem mais baixa. O caridina foi o primeiro a ser desenvolvido, né? Foi o que deu o primeiro foi o Red Crystal lá no Japão, né? Que foi o primeiro. Na verdade, tinha o caridina Black, né? O Black entre aspas, é o pai de tudo aí, Black né? Bee, que era o primeiro. Aí ele era preto e branco, Preto né? e branco. E aí se vendia assim. Aí um dia um criador no Japão... Sim, o senhor Suzuki, né? Suzuki. Hisayasu Suzuki. Ele era dono de restaurante, inclusive. E ele tinha a criação dele. Como hobby. Ele tinha meio que como hobby. E aí, no meio da colônia dele, dos camarões Black Crystal, apareceu um red. Vermelho. Um vermelhinho. Aí, ele separou tudo mais, só que aí o animal morreu. Porém, esse animal ele havia cruzado com outros blacks. E uma das colônias dele, depois de algumas gerações, começaram a aparecer novamente, porque o Red Crystal, aí entra muito a parte de genética, mas calma, pessoal, vocês não precisam arrancar os cabelos, tá? A gente vai aqui de uma forma superficial, mas que seja bem didática. O Red Crystal, ele seria um camarão, a cor vermelha, ela é recessiva em relação à cor preta dos camarões. Entendi. Então, depois de um tempo começou a sair e em 1993, se eu não me engano, foi quando ele conseguiu, por fim, batizar o camarão com o nome Red Crystal. Então, ele, de certa forma, é o pai dos camarões vermelhos caridina. Isso. E aí esses camarões vermelhos, por terem uma cor viva, muito bonita, atraente, tiveram um grande sucesso no Japão e começaram a aparecer em revistas de papel, que não existia internet. E aí foi se popularizando, por não ter internet demorou um tempinho para chegar aqui, mas até que foi rápido, viu? Em 99, mais ou menos. 2000, já começaram a aparecer alguma coisinha? Já começou a aparecer aqui no Brasil e a gente já começou, quem gostava de aquarismo já começou, olha... É diferente. Seria tão bom se tivesse esse aqui, né? Olha que bonito. Mal as pessoas sabiam as variedades que viriam já tinha um monte aparecer lá, né, no Japão. Sim, e bastante aí coisa. Depois dos caridina, pelo sucesso do caridina, foram buscar outros, né? Sim. Tipos nos rios, né? Sim. Aí encontraram o neocaridina. O neocaridina. Na verdade, o neocaridina, ele no começo de tudo, ele era igual o nosso camarão fantasma. Ele era vendido como alimento. Ele era um camarão usado para alimentação, não só de peixes, como também das populações que habitavam aqueles locais ali próximos, principalmente na Tailândia, tá? Esses camarões, eles foram para a Europa, mais precisamente Alemanha, e lá por volta aí
digamos aí, já no começo dos anos 2000, por aí, foi quando um criador de lá começou a fazer o quê? Seleções. E aí foi quando começaram a fixar cores, porque até então era um camarão de cor pálida, né? Cor palha, marronzinho, meio beijinho. Ele começou a adquirir colorações, foram feitas seleções e isolamentos, né, de determinadas cores. E aí sim, lá para 2006 aproximadamente, foi que ele se popularizou bastante mesmo aí no ramo, tá? Já havia antes? Claro que havia, né? Como eu já disse, na Ásia já tínhamos bastante, né? Mas aí foi se popularizando bastante. Lá para 2003, 2006 foi quando o negócio deu aquele boom, né? Aí os primeiros que apareceram aqui no Brasil foram os Red Sherry, né? Ele trouxeram é o pai de tudo, né? Rosado. Era um vermelho meio. Ele era um vermelho muito falhado, vermelho, né? Mas tinha muitas áreas do corpo dele que eram transparentes, exatamente. E através de seleção, sempre foi sempre um apuramento de cor. Foi aí que eles chegaram, né? No Red Sakura. Isso. E aí a gente chega no outro assunto que são as variedades e as variantes. Sim, exatamente. Porque o pai dos neocaridinas, que é a variação lá, o Wild, né, que é o selvagem, foi dele que foi selecionado o camarão Yellow e o camarão vermelho cereja, no caso. O Yellow é antigo, então. O Yellow também é antigo. Ele saiu meio que junto com o Red Sherry. Tá? Então, foi aberto duas linhagens, Red Sherry e Yellow. E daí pra frente que foram feitas... Aí apareceu os azuis, os pretos, os chocolates. Foram feitas mais seleções. Aí veio o preto, que originalmente era o chocolate. Aí, o chocolate ele é bonito, mas ele ainda é um tom marrom muito clarinho. Vamos tentar fechar essa cor? Aí foi trabalhado até chegar no Black Sakura. Aí o negócio vai abrindo o leque de tal maneira, porque do Black Sakura começaram a sair camarões vermelhos, mas eram camarões vermelhos que eram diferentes do Red Sherry, porque eles tinham, por exemplo, o seu rostro, né, que é como se fosse a testinha dele, mais encurtada, e aí já foram apelidados de Blood Mary, porque tinha uma outra cor. Também começaram a sair camarões azuis, que vieram a se tornar quem? Você sabia que o em Blue Dream. 2010, da minha colônia de Red Sherry saiu camarão azul? Aí, tá vendo só? Só que, como nasceu muito pouco, eu não consegui. Você não se atentou para separar, né? A gente não tinha todo esse conhecimento, todos os equipamentos que a gente tinha. Saiu o azul, eu publiquei uma foto, deu maior polêmica. Tinha gente que não acreditou, achava que era Photoshop. E deu uma briguinha de ego aí também. Sempre. Aí, mas como era muito precária a tecnologia nossa, eu acabei perdendo e aí não deu muito certo. Mas acontece. Mas o azul saiu dali. E eu vi os camarões azuis, um azul bonito mesmo. Tá vendo? Se você tivesse separado na época, alguns anos, eu vi, aí chegou no comércio com eu falei, aí, tá vendo como era? Eu conseguia, não era mentira minha. De certa forma, existiam os camarões, tem uma tendência a sair o camarão azul, e saiu. Tá vendo só como as coisas são? Mas o pessoal gosta, né, de ficar aí falando, não tem. É umas brigas que ocorrem. E o caridina, os caridinas também, a partir do Red Crystal, tem uma série de variantes, né? Sim, mesmo porque existem aí alguns tipos de caridina, né? O caridina ali temos o Black, né? Que ele vem da natureza mesmo. O Red, né? Que veio através de uma mutação. Existe uma variação que a gente chama de Golden, mas, na verdade, ele também é um ancestral que vem ali da natureza também, que era um camarão meio alaranjado. E aí, com os cruzamentos, foram sendo inseridos os genes. E existem dentro dessa relação dos caridinas, no caso aí, Red, Black, Golden, a gente chama até de caridina cantonense. Só que tem os caridinas mariai, que seriam os camarões Tiger, e são camarões que são compatíveis em relação a cruzamento com caridina. Eles se cruzam então, e saem outros camarões. E aí, no caso, já seria um cruzamento em cativeiro, porque esses camarões na natureza, eles não se encontram, eles são de regiões diferentes, né? Então aí, foi aí que o negócio se popularizou. Igual o cachorro, né? Cachorros aí que foram sendo cruzados e saindo variantes, a mesma coisa com o camarão. Atualmente, eu diria que
90% dos camarões comerciais que nós vemos aí em lojas, em fotografias que o pessoal posta em torno aí, né, ao redor do mundo, são todos de cativeiro. É muito difícil você encontrar algum camarão que seja ainda nativo. Por quê? Porque esses cruzamentos nos deram tantas variantes de cores, não vou nem dizer de formatos, mas de cores e de relação de rajado, de padrões, que isso se popularizou assim e se espalhou muito rapidamente. E até hoje ainda saem camarões diferentes, sempre aparece alguma coisa. Tipo, criadores que tem no nível do 1000, eles já sabem os cruzamentos, as variantes certas. Sim, algumas eu sei. Estão sempre buscando novas variantes, criar novos padrões de cores, Sim. novos padrões de listras. Olhos, cor de olho. Cor de olho também, acontece olho laranja. Sim, né? Tudo isso. A cor das patinhas sempre muda, né? Por exemplo, um camarão PRL, que é a pura linha vermelha. Aí é todo mérito ao seu povo oriental, né, os japoneses principalmente, que eles pegaram o camarão Red Crystal e ficaram fazendo uma seleção, um apuramento genético cada vez maior, para fazer com que o branco ficasse mais nítido ali, mais forte, e o vermelho também. Depois de 10 anos, olha só quanto tempo, 10 anos depois, os caras conseguiram fixar uma linha de vermelho e branco que não aparece nenhum outro camarão nesses cruzamentos e tem um padrão belíssimo em relação aos Red Crystals comuns, né? Tem o aprimoramento que foi feito lá em Taiwan também, que são os King Kong, Sim. Panda, essa é uma outra linha que já é um... Sim. Já é uma outra tecnologia, inclusive, para criar ele, né? Alguns dizem que foi também uma mutação. Outros dizem que foi a inserção de um gene de um outro camarão. Até hoje ninguém consegue afirmar ao certo. Alguns dizem até que seria um gene de camarão tiger, mas eu acho meio estranho, porque se você fizer esse cruzamento, tentar fazer essa simulação em casa, não sai camarão Taiwan. Então há muita controvérsia neste assunto, nesta parte da história. Inclusive uma teoria meio fofoquenta dizendo que o taiwanês lá jogava os negócios numa bacia, lá, o descarte dele, e acidentalmente apareceu um super preto lá. Ele falou, o King Kong. É estranho. Um dos grandes problemas, Minoru e pessoal que nos assiste, é que muitos camarões que surgiram não tem o pai da coisa, ou a documentação, como aconteceu com o senhor Suzuki, que ele foi lá e conseguiu ser documentado, registrado, tudo bonitinho. Tanto é que ele é o dono do nome Red Crystal. Teve um outro criador lá do Japão que conseguiu camarões vermelhos, só que ele não conseguiu esse registro. Então ele partiu por outra linha e ele colocou o nome de Red Bee. Estudando recentemente eu descobri. Eu pensava que era uma nomenclatura já usada nos Estados Unidos, mas não. É do Japão também, mas como ele não pôde registrar o nome Red Crystal, ele teve que fazer outro. Entendi. Então, um dos grandes problemas que nós temos é que certos camarões, quando surgiram, ninguém chegou e falou, eu sou o pai da criança. Entendi. Entendeu? Ele foi aparecendo nos mercados, tudo mais, né? E se popularizou. Atualmente já tem, cria variante, já publica, faz uma publicação, já tem até tipo um acompanhamento, um método meio científico de acompanhar. Com certeza. Aí todo mundo, ele fala, olha, eu fiz dessa maneira. Conversam com o pessoal das confederações, aí o pessoal analisa, vê se já houve registros de camarões semelhantes no passado. Eles tentam fazer todo um apanhado. Aí esse criador tem o direito de batizar a partir do momento que realmente não houve nada ali parecido, então ele pode batizar com o nome dele. E aí é eternizado, né? Só tem o seu nome, o camarão e o do criador já colocado lá. O problema é que eu vejo isso acontecendo pro lado da Europa, mas no lado oriental, principalmente na China, aparecem muitos bichos lá. Só que é o seguinte, provavelmente existem muitas fazendas, tá, gente? Mas não pensem assim em fazendas enormes, é fazenda de piscicultura.
O que pode acontecer por lá? Muitos deles conseguem gerar novas variantes, só que na China é aquele negócio. O valor é muito baixo, então eles já vendem aquilo. Eles sempre visam volume, sim, né? E eles não se preocupam em batizar o animal nem nada. E ele vai caindo em mãos de pessoas já de renome, e aí o que acontece? Aparece lá um nome, mas o cara que meio que apareceu ali, não foi ele que gerou. Então, às vezes, a gente não sabe nem como foi que aquele camarão surgiu. Na verdade, o primeiro criador famoso que pegou a mão naquele camarão e acaba conseguindo batizar ele. Mas aí que tá. Muitas das vezes acontece isso daí. Tem o camarão, mas ninguém sabe quem realmente o fez e alguém batizou. Mas ninguém sabe exatamente quem foi que fez aquele camarão e como chegou naquela variante. Entendi. Por exemplo, Yellow King Kong. Existe o pai do Yellow King Kong? Não. Ninguém sabe quem foi o cara realmente que fez o Yellow King Kong. A gente sabe que existe o camarão. Aí entramos nas especulações. Tem gente que fala que seria um dado cruzamento, outras pessoas falam que é outro, mas ninguém até hoje chegou e mostrou. Ó, eu fiz esse com esse e deu esse cara aqui. Entendi. Até hoje, não. Então não é igual cachorro, né? Que tem, eu cruzei esse com esse. É, difícil, não é bem assim, não é um negócio tão direto, entendeu? Entendi. Às vezes você pode chegar em um dado camarão, mas por caminhos completamente diferentes de um outro criador. Bom, mas isso é um pouco avançado demais para o nosso curso aqui. Já assustamos todo mundo. Para vocês... mais para vocês terem uma noção do grau de aprimoramento e de... Para vocês verem até que ponto chegou o negócio. Sofisticação que está chegando, um ponto que a gente criava com cascalho, basalto, filtrinho qualquer. Misturávamos todos os camarões no mesmo aquário, era uma bagunça. Todos os camarões lá e tudo bem. Aí não dava muito certo, misturava caridina com neocaridina. Gente, era uma zona antigamente. Era muito precário o nosso negócio e foi indo e chegou nesse grau aí que tem uma confederação que decide se existem vários aquela grupos, nomenclatura nova é certa ou não. Sim, inclusive, né, temos os campeonatos, existe campeonato europeus, vários campeonatos europeus, na verdade, né? Existem campeonatos também aqui nos Estados Unidos, existem aí em diversos lugares, né? Tá. Então, e para fazer isso aí, precisa de começar de algum lugar e a gente tem que começar pelo equipamento básico. Exatamente. Criação do camarão. Agora vamos falar pro nosso amigo lojista, né? Qual que é o equipamento básico que ele deve indicar pro cliente? O cliente chega na loja do nosso amigo lojista e vai perguntar: eu vi camarão... Eu vi um vídeo no YouTube, no canal do Nil. Eu vi uma foto, achei lindo. Vi ele no Instagram falando sobre camarão, ele mostrou uma foto de um camarão muito bonito e eu quero criar. É marinho? Eles fazem essas perguntas às vezes. Aí ele vai chegar na loja, e vai perguntar, o que eu preciso para montar... Eu vi o vídeo e quero montar um aquário de camarão. O que eu preciso? Beleza, vamos começar pelo começo. Bem pleonasmo, mas vamos lá. Tamanho de aquário. Parece brincadeira, só que no quesito aí, criação de camarões, as pessoas vão ter sucesso só se elas forem, digamos que, ou muito incompetentes ou elas não tiverem a informação correta. Não é incompetente, precisa de uma disciplina muito grande para todo tipo de aquário. Embora nem todos tenham, mas isso pode ser tema de um outro vídeo na questão disso daí. Mas o que acontece, eu digo em relação a isso, porque muitas das vezes a pessoa, ela pensa primeiro em ter o animal, não importa se é camarão, se é peixe, e ela se importa depois com testes, essas coisas, entendeu? Eu pensei por essa linha. Camarão tem que ser... Sim. O que o pessoal precisa ter em mente é que camarões são animais sensíveis, então, se você não montar o aquário adequado para eles, o que vai acontecer? Vocês vão patinar muito, vocês vão sofrer bastante para poder criar os camarões. Então, o princípio de tudo aí é vocês terem em mente que camarões eles se reproduzem-se fácil em um aquário. Então, para isso, a gente não pode ter um aquarinho que eu chamo de beteira aí de 10 litros, 12 litros, 8 litros, 5, 15 litros. Eu indicaria pelo menos um aquarinho de 30 litros. 30?
Por quê? Porque uma fêmea de camarão, ela vai ter ali, quando ela ficar ovada, né, que a gente chama, quando ela está grávida, ela vai ter ali uma média de aproximadamente 20 ovos. 20 ovos são 20 filhotes. Se você tiver 5 fêmeas no aquário a 20 ovos cada, são 100 filhotes. Então é muito complicado essa parte, entendeu? Vocês precisam ter ali um espaço adequado para que eles possam se reproduzir e se desenvolverem. Isso, o que é o básico. O básico. Um aquário de 30 litros, não, mas por que precisa ser tão grande? Eu só vou pôr só 5 camarões. Porque em questão de 3, 4 meses, um aquário bem cuidado, vai ter muita cria de camarão e em pouco tempo vai ter 100 camarões lá dentro. Sim, mesmo porque rápido. Neocaridina, a gestação é rápida, é no máximo 3 semanas. Já aconteceu comigo dos filhotes nascerem em 15 dias. Mas eles nascem ali em torno de 23 dias, 25 dias, já estão nascendo, dependendo entendeu? da temperatura, Exato. da condição que tem, Sim. nasce rápido. Em 3 semanas você já vai ter filhotes. Então, e aí, é coisa de você vai o cliente na loja vai lá e compra 5 camarões. Na semana seguinte já viu, a fêmea já está ovada. Esse camarão tá com uma cor esquisita aqui, diferente, que é fêmea, tá grávida. Aí a gente vai explicar isso mais um pouquinho pra frente, né? Sim. Aí de repente ele olha, do nada tem um monte de ovinhos na barriga, aí é a felicidade total, né? Total. Uma coisa Primeira que vez é bem apaixona legal. muito o criador de camarão, o primeiro que compra, ele pega pouquinho tempo, parece guppy, né? Sim. Pouquinho tempo, tem um monte de ovo na barriga, pronto. Tem um monte de negocinho no aquário e tal. Esse cara vai ficar viciado, né? Fica. Aí já não para mais, né? Dificilmente o cara para. Ele vai ser cliente da loja para sempre, né? Sim. Sempre tá ali comprando alguma coisinha. E uma coisa importante, tá? Que a gente deve dizer. A fêmea, ela carrega ali os ovinhos, né? Não tem cuidado parental, ela só carrega os ovos até os ovos eclodirem. Uma vez que eclodir os ovos, se ela estiver apta novamente a acasalamento, ela pode engravidar exatamente no dia que ela desovou. Então, sim, pode acontecer, entendeu? Na neocaridina. No caridina já não. Não, no caridina também ocorre. Também pode ocorrer. Já aconteceu comigo até algumas vezes. Ela desovou, soltou os filhotinhos, se ela tiver com a cela, né, que é uma mancha que fica aqui atrás da cabeça, e ela fizer a equidise, que é o processo de muda, né, que ela troca o seu exoesqueleto, se ela estiver apta, ela pode novamente passar pelo cruzamento e ficar ovada novamente. Então é muito rápido. Imaginem a rapidez que isso daí acontece, entendeu? Até já deixando uma dica para a galera, na minha experiência pessoal, eu percebi que é possível a gente manter aproximadamente 5 camarões para cada litro de água. Então você consegue ter uma quantidade boa de camarões em um espaço até, entre aspas, reduzido. Entendi. Só que devemos lembrar que quanto menor o aquário, mais instável ele será. Então temos que tomar muito cuidado quanto a isso. Entendi. Legal. Então, lojista, 30 litros é o aquário ideal. Dá para criar com menos? Dá. Logo o aquário. Vai ser mais difícil. Não. Só vai ser mais difícil. Mas tipo, olhando para o lado do lojista, se o cliente final, o consumidor, chega lá, não quero de 30, eu quero de 20. Lojista, ele vai comprar. Ele vai querer. Logo, ele vai acabar comprando. Lotado de camarão, ele vai acabar comprando outro novo. Sim. Né? E ele vai começar a ter problemas também. Logista, entendeu? Sim. Então, vamos falar a verdade. Então, não perca a venda. O ideal é 30, mas se ele quiser por menos, vai fazer. E logo ele vai voltar na sua loja para comprar mais. A gente sabe que vocês explicam, mas no final o cliente finge que não ouviu e fala: mas eu vou levar esse daqui mesmo que é menor. Então não tem jeito, não perca a sua venda, faça a sua venda. Pode vender no aquário menor, não tem problema. Sim, mas logo vai ficar cheio e vai. Mas você pode advertir, ó, o caminho é esse, eu estou te passando, você não quer, tudo bem. E vamos para frente. Fechou. Tranquilo. Vidro, na verdade, eu acho que é a parte mais barata depois. Sim, é bem barato. Da parte Tem dependendo, talvez o substrato seja então mais barato, dependendo do substrato. Né? O segundo passo, que eu acho que é de extrema importância para camarões, porque eles sempre estão ali interagindo com ele, é o substrato. Sim. O substrato é de extrema importância para os camarões. Sim. Quem já viu os camarãozinhos
neocaridina, caridina dentro do aquário, você vê que o tempo todo ele está rolando Eles estão sempre as passando. bolinhas do substrato, comendo as microalgas, o biofilme que se forma lá no substrato. É um alimento muito importante para ele. Então a gente precisa de ter um substrato adequado para a manutenção, as espécies né? do camarão. Sim, exatamente. Eu posso usar cascalho de rio? Pode. Posso usar basalto? Pode também. Mas eu vou conseguir manter um King Kong Não, aí já não conseguiria. Então, para as variedades e variantes mais sensíveis, sofisticadas, né? mais sensíveis, a gente precisa usar um substrato artificial. Esse aqui eu tenho aqui na minha mão. Na verdade, não é artificial, ele é terroso mesmo. Ele é terroso, mas ele é manufaturado, né? Sim. Não, eu entendi a sua colocação. Ele não seria um cascalho puro retirado aí. Ele não é nada, não é plástico, não é vidro. Que não é resinado. Ele é, né? Não é pintado, Sim. essas coisas. É um cascalho que eles fazem é terroso, bolinhas, né? Terroso, Eles só passam em uma esteira que fica ali vibrando, balançando e eles vão formando um formato esférico. Para quem me conhece das antigas, sabe que eu trabalho na Aquática Brasil, né? E lá na Aquática Brasil a gente tem o substrato da Prodibio, né? Que para os camarões ele é muito eficaz, muito eficiente, né? E tem uma série de outras marcas. Se a sua loja não tem ele, também não é o que vai impedir você de ter os camarões na loja, né? Tem muitas marcas aí que dá para trabalhar e vai funcionar muito bem. Bom, pessoal, aí vocês viram aí no vídeo aí as fotos dos substratos, né, diferentes tipos, né? Para neocaridina pode ser uma variedade maior de substratos, né? Substratos neutros, alcalino, um pouco alcalino. Sim, que sejam levemente alcalinos. Basalto, cascalho de rio, neocaridina vai, né? Vai sim. Mas o caridina, ele realmente precisa do substrato manufaturado. Um substrato fértil, preferencialmente, né? Porque ele acaba deixando a água ácida. Ou substratos terrosos, né? Eles acabam deixando a água mais ácida, tá? Isso, aí ele vai fornecer muitos nutrientes para o camarão. Também. Né? E vai ser muito bom. E a grande vantagem de um substrato terroso, manufaturado, é que ele, pela característica de ser um substrato fértil, ele vai garantir uma quantidade de GH da água e também a condição de acidez da água no limite ali, uma questão adequável, né, digamos assim. Então a gente olhando pelo ponto de vista do lojista, o ideal é ele sempre oferecer dar mais ênfase no substrato manufaturado, porque tem um valor agregado maior para a loja, né? Também. E vai oferecer uma qualidade de vida melhor para o camarão. Sim, vai dar menos problema para o lojista, né? O camarão morrer. É porque se você for colocar um cascalho de rio, por exemplo, ou um basalto para um camarão caridina, vai implicar em uma série de questões químicas para você poder adequar aquele ambiente para os camarões caridinas. Nesse momento falando sobre caridina. Se fosse para a neocaridina, é mais tranquilo. Por quê? Porque, como eu já disse, são animais mais rústicos, eles sobrevivem perfeitamente em um substrato de basalto, não tem problema nenhum. Inclusive, na minha loja aqui, as minhas baterias de neocaridina são basalto, tá certo? Antes de você começar a criar camarão, quando a gente não tinha nenhum conhecimento lá na pré-história, né? Eu não sabia. Na verdade, não existia nenhum substrato manufaturado aqui no Brasil. Demorou alguns anos para aparecer. Eu criei muito caridina Red Crystal em basalto. Em basalto. Mas eu tive a felicidade muito grande da água que eu tenho em casa. Que eu tenho um poço que sai a água que é a qualidade muito boa para o camarão. Essa provavelmente foi o segredo. Ela sai com muitos minerais ou ela é pobre? Ela é uma água mole e é mais fácil de... Isso aí acabou, de certa forma, ajudando, né? Porque os camarões, eles são de água mole, né? Mole, ácida. Pra mim foi muito mais fácil por causa desse detalhe. Né? Mas então isso ajuda bastante. Só depois de muitos anos que eu descobri que foi isso. Que a gente acaba... a gente não sabia A gente não sabia. O Minoru é melhor para explicar essas questões do que eu. Esses camarões vinham da China
e eles não passavam nenhum tipo de Não. informação. As primeiras matrizes que eu consegui eu era só aquarista, não era comerciante ainda, né? Sim, Então, eram outros tempos. na minha primeira incursão nessa aí, as primeiras matrizes chegaram, um colega foi. E era muito conseguiu, complicado, né? e era Porque muito complicado. a gente não sabia como criar e a gente perguntava para eles, eles não falavam. E quando morria um camarão, a gente reclamava, falava alguma coisa, eles ainda ameaçavam a gente, né? Eu fiz muito de ter enviado para vocês. Se vocês reclamarem muito, eu não vendo para vocês. Era assim, né? Era a base da ameaça mesmo. Então era difícil para negociar. E, demorou muito para aparecer esse substrato aqui. Então, pessoal, valorizem o substrato manufaturado. Valorizem. Que ele foi uma tecnologia que ajuda demais a loja, ajuda demais o aquarista. Então, não é à toa, não é só porque tem um valor mais agregado. É porque realmente é bom. É porque ele que vai garantir a qualidade de vida do seu animal dentro da água. É isso aí. É isso, entendeu? E depois do substrato... sim, outra coisa importante. Que tanto de substrato tem que pôr? Olha, eu indico uma camada fina, uma camada aí com no máximo um dedo de espessura. Quando o aquário é só de camarão, né? Sim. O camarão só necessita de... um pouquinho de substrato. Centímetro. 1 centímetro no máximo. Por quê? Não precisa ter tantas variações. Outra coisa, geralmente os substratos férteis, eles tendem a acidificar muito a água. Então, se você fizer uma camada muito espessa, uma camada aí de 7 centímetros, tudo mais, o que vai acontecer? A água vai ficar muito ácida, vai ficar ali em torno de 5,5, provavelmente, e aí o que vai acontecer? Ele vai afetar diretamente o próximo tema que a gente vai falar, que é da filtragem. Por quê? A colônia de bactérias nitrificantes, elas não conseguem se formar plenamente em água extremamente ácida. A água ácida, sim, a acidez, ela interfere na biologia e também, se você coloca uma camada muito espessa aqui, o lugar para ter sujeira é muito maior, né? Também. Ela vai acumular mais sujeira, então é melhor ter uma camada mais fininha. Fininha, né? E outra coisa, né? Geralmente sacos de substrato, esses férteis vêm o quê? 9 litros um saco, né? 3 litros, né? Tem de 3 litros também. Então não precisa ser muito. E outra, você consegue aí com um saco de substrato montar mais que um aquário. É uma coisa até que você, lojista, pode passar para o seu cliente, né? Isso. Falando, com esse saco aqui de substrato você consegue montar 2 aquários, 3 aquários, dependendo. Dependendo do tamanho do aquário. Legal. O lojista vender fracionado também, né? Também, o lojista tem toda a liberdade. Exatamente. É tranquilo fazer essa parte aí que os consumidores já estão acostumados também. Sim. Então o cliente sendo compreensivo, ele está tendo... O substrato é um negócio normal de vender fracionado. Ele estará tendo uma vantagem. Quando o lojista vira para o cliente e fala, com esse substrato aqui, com essa quantidade, você consegue montar mais que um aquário e tendo a mesma qualidade... Poxa, isso daí já brilha nos olhos do cliente. O cliente vou querer isso daqui então. É melhor para ele. Entendi. Legal. Bom, agora terminando esse módulo do substrato, né, que é extremamente importante, tem um outro elemento do aquário extremamente importante, que é muito importante. Filtragem! A filtragem do aquário, que é tem que se tomar tem que ter muita atenção nele, né? Sim. Eu tenho um filtrinho que eu gosto muito. Eu sou patrocinado também, né? Mais ou menos. É o filtro da Maxi, né? E é um filtro que tem um custo-benefício bom. A qualidade boa. O material dele é muito bom. Ele é durável. Durabilidade grande. Tem uma caixa de filtragem aqui legal, bacana. Em acrílico. Acrílica, né? Não é aqueles plástico velho. Não é aquele plástico fininho, parece a casca de ovo, ele é bem... É um filtro silencioso, isso é né? muito importante. Isso. Normalmente as pessoas montam esses aquários em locais próximos, né? Sala, quarto. Escritório. Então é importante que você recomende um filtro silencioso. O mais barato, às vezes, não é exatamente... Cuidado, hein, gente, que o barato sai caro. Às vezes um equipamento que é muito barato, nem sempre ele vai trazer a qualidade. E a gente e vocês não querem ter
um cliente voltando toda semana, não para adquirir um produto, e sim para reclamar que o filtro dele está fazendo ruído, está com problema aqui, está parando, tem tudo isso. É complicado. Né? Então, atente-se a uma coisa muito importante, né, Minoru? Tentem vender um filtro que tenha as dimensões corretas para aquele aquário. Porque às vezes a pessoa quer economizar na filtragem ou no equipamento filtro, né, mais precisamente falando, e ele acaba colocando um filtro que ele não conseguirá suprir a demanda daquele tamanho de aquário. Falei. É isso aí, exatamente. E outra, os camarões, por eles terem uma origem em riachos, a água é muito oxigenada, então ele precisa ter uma circulação forte de água. Sim. Né? Eles não gostam de correnteza, de muita corrente, justamente porque a área de riacho ela é em formato de degraus, né? Então vai sempre descendo, então não é uma água tão rápida nos locais deles. Onde eles ficam, né? Exatamente. Não, mas... Ainda mais que eles habitam por baixo de pedras, rochas, folhagens. Então é uma água que passa de uma forma um pouco mais lenta, mas ela é extremamente... Mas em todo lugar que tem uma pequena cascatinha, a água está ali se movimentando. E vai gerar uma oxigenação. Então, eles precisam de muita oxigenação. Oxigênio é um fator que eu demorei muito para descobrir também. Sim. Mas aí depois eu pensando pela lógica, ninguém me explicou também. Os chineses não explicavam, os japoneses não explicavam. Isso ninguém explica. Aí eu peguei e cheguei... Esse peixe é de riacho. Um riacho tem muita movimentação de água nas pequenas quedas d'água. Sim. Então eu vou aumentar a circulação de água aqui, ou vou pôr compressor, né? Para acelerar a oxigenação da água. E nisso aí aumentou o meu sucesso, a minha Com criação. certeza. Então, a dica muito importante. Filtro bem dimensionado e água com boa oxigenação, bom nível de oxigenação. Não se esqueçam das mídias biológicas, tá? Isso, a gente tem a mídia, né? Mídia biológica. De qualidade, tá? Aquela cerâmica lisa. Não vai nem ficar quebrando caco aí, telha, tijolo e jogando dentro de filtro, né? E se o cliente falar isso aí, fala, não, por favor, compre uma mídia filtrante. Põe uma mídia de boa qualidade, né? É melhor. Já tá adquirindo o equipamento com médico. São animais que têm um valor agregado alto, né? Sim, exatamente. Então precisa ter um equipamento bom. Sim. Uma outra coisa muito importante que tem no filtro da Maxi, essa esponjinha. Se não tiver nesse filtro, se você adquirir outro, tem que ter, tá? A esponjinha. Tem aqui o biquinho do filtro, aí o filtro Maxi, em todos eles, já vem com essa esponjinha protetora. Por que precisa dele? Porque o camarão é um bichinho muito pequeno. E ele vai reproduzir rápido. Os filhotes são menores ainda. Cerca de 1 milímetro os filhotinhos quando nascem. 1 milímetro, 2 milímetros. É coisa muito miúda. Não dá nem pra ver assim. Precisa ter o olho muito treinado pra ver. Eu já consigo. Então, eu vejo. Mas a aquarista que tá iniciando agora, ele não vai enxergar o filhote. Ele não vai ver. O primeiro lugar que o camarão vai querer entrar é dentro do filtro. Aí exatamente. Passa no filtro, moe ele e aí nunca vai ter filhote. Nunca vai ter filhote chegando à fase juvenil. Por causa de uma coisinha bobinha como essa, mas que bom que nesse filtro isso, já pensaram nisso. Isso aqui ele vem com essa produção. Fácil de colocar, fácil de limpar, põe de volta. E tem também uma vantagem, né? Que ele age como um pré-filtro. Pré-filtro, não entra a sujeira grossa aqui, não entope o motor. Exatamente. É muito interessante ter esse tipo de proteção na entrada do filtro. E bom. Já está incluído no kit, então já está bem tudo mais fácil. Para quem está começando, existem vários tipos de filtros, mas para o iniciante, acho que o filtrinho hang-on, filtrinho externo, filtrinho mochila, quem é de Portugal fala assim. É bom porque a melhor queda da água oxigena a água, ele puxa a água de baixo e joga por cima. É uma opção barata. E, por exemplo, esse filtro, olha, ele consegue fazer uma vazão de 120 litros por hora, no caso deste aqui. Mas olha o quanto que ele consome, 4 watts. Não faz diferença na conta de luz isso aí. Isso é muito pouquinho, gente. É pouquinho, consome pouquinho, não é o fator mais caro que vai ter nesse não. Né? A gente tem outras coisas para falar aqui. Sim, exatamente. Então, terminado o módulo de filtragem, né? A gente tem Aí temos aqui iluminação. Iluminação. Com a evolução do aquarismo,
As lâmpadas T8 que foram para T5 foram substituídas pela tecnologia de LED, né? LED. São lâmpadas bem duráveis, né? As luminárias em LED. Por bastante tempo. Sim. E no caso do camarão, eles curtem mais áreas sombreadas, tá? Então, o que eu posso indicar para vocês? Não usarem luminárias assim tão fortes a sua capacidade de iluminação. E se usar, propiciem locais no qual ele possa se abrigar. Às vezes uma planta flutuante já consegue gerar uma certa área sombreada, um determinado lugar do aquário, que vai trazer um bem-estar para os camarões. Então, a questão de iluminação... a iluminação pro camarão não tem nada assim, não. O camarão só necessita muito de uma iluminação. O ideal é todo aquário ter iluminação artificial. Mas é mais pro aquarista ver o camarão bonito. Sim. Do que coisa. Sim. Então, uma luz branca, mais branca seria o ideal, né? Pode ser uma luz branca. Muito rosa vai distorcer a cor do camarão. Então, a iluminação rosa, ela iria mais auxiliar no caso de plantas, né? O espectro de luz, e poderia realçar um pouco mais a coloração de camarões que são de tonalidade alaranjadas, vermelhas, assim por diante. Mas uma iluminação fraca para média branca, eu acho que é o ideal. Não tem muito... Nessa parte não tem mistério. Para o aquarista ver o camarão bonito, para realçar a beleza do camarão. Sim. Não é uma coisa que... Assim, não é nada forçado, né? Para a saúde do camarão. Não, né? Mas é importante ter iluminação. Tá? Enfeite, Emil, o que a gente pode pôr de enfeite num aquário de camarão? Então, a parte de enfeite rola aí toda, né, a parte de ornamentação. Podemos usar produtos que sejam naturais, como por exemplo, uma casca de coco, né? Coco seco, a pessoa tira ali a polpa, dá uma fervidinha naquela casca, coloca dentro, amarra um musguinho, né? Pode ser isso. Pode raízes naturais, pode? Pode ser raízes naturais. Pode ser ornamentos de resina? Pode. Pode ser ornamentos de cerâmica? Também pode, não há problema algum. Eu particularmente gosto de ornamentos naturais, tá? Raízes, troncos, rochas, eu gosto muito disso. Mas nada impede o aquarista de colocar um ornamento que não seja 100% natural. Seja... essa bonequinha? Aqui no caso, esse aqui é feito de rocha... Argila, né? Não, rocha magmática. Esse aqui é uma escultura, outra, mas esse aqui, se for neutro, eu posso pôr, né? Pode pôr. Não tem problema. Alguns ornamentos, algumas rochas, elas tendem a alcalinizar a água, né? Um pouco de cuidado. Então, há de se ter uma cautela. Então, um enfeite, um ornamento neutro. Neutro, preferencialmente. Né? Ou uma raiz, assim, coisa que deixa a água um pouquinho levemente muito, ácida, né? Tá. Temos que ficar atentos a isso. Se ficar atento a não alcalinizar a água do aquário de camarões. Sim. É uma questão... Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o ornamento, né? Sim. E plantas. Aí eu pego e coloco... Tem essa escultura muito bonita e eu quero colocar plantas. Pode pôr plantas? Pode. Lembrando, se você usa um substrato que não é fértil, então indicamos plantas que são de baixa demanda, tá? Musgo é o ideal ter sempre em aquário de camarões, tá? Porque ele propicia um abrigo para os camarões e também ele acaba juntando ali micro-organismos, microalgas, no qual os camarões, principalmente fêmeas ovadas e filhotes, vão ficar ali protegidos e se alimentando também. Plantas como bolbites, anúbias, microsorums são plantas de baixa demanda, são plantas que não necessitam de substrato fértil e que você pode amarrar em ornamentos, em troncos, rochas e fica muito natural, fica muito bonito, tá? Então, bolbites é uma planta que eu gosto demais dela. Sim, e eu acho maravilhosa. Ela é muito boa para minha criação porque ela, por a folha ficar lá muito tempo, ela vai ter muito tempo para formar algas. Bastante.
biologia em cima Ela da folha, tem uma aí o área de camarão, contato fica Ela ali. tem uma área de contato eu vejo bem que bacana. O camarão fica ali, ou ele fica no substrato ou ele fica em cima da folhinha da planta. É, sempre. E ele gosta de ficar ali. Sim, Eles gostam. acredito. Então, isso daqui é algo que é bem tranquilo para vocês. Tem alguma planta poderem que não fazer. pode? Não tenho conhecimento. Tá. Eu acho que talvez uma planta que exija muito fertilizante. Sim, se muita for coisa, nesse aí não caso, dá, né? se for uma planta de alta demanda, uma planta que necessite de substrato fértil, de muito substrato fértil, de muita iluminação, Muito CO2, né? de muita adição de CO2, aí já fica um pouco mais complicado a tarefa de um criador, ainda mais se for um robista iniciante. Tá? Se for um robista iniciante, eu acho melhor não partir por este lado. Entendi. É melhor ganhar mais experiência, porque a partir do momento que você já tem que ter esse tipo de direcionamento, maior iluminação, mais CO2, talvez fertilização, esse tipo de coisa, isso aumenta e muito a dificuldade. Então, há de se ter uma cautela quanto a Principalmente isso. quem põe micronutrientes, né? Que vai ter, às vezes, Sim, cobre, tem que tomar muito alguma coisa, cuidado, tem que porque tomar cuidado. justamente porque o cobre... Cobre é um elemento que as Não plantas põe. precisam, mas o camarão morre. Né? Outra coisa importante, algicida e camarões não combinam, eles morrem também, então tomem muito cuidado. Por isso a gente dá a volta aqui, ó, filtragem adequada vai evitar que esse tipo de coisa aconteça. Isso. Tá? Beleza. Aí então, terminando a parte do hardware, né? Hardware? Hardware. Seria hard skate, né? Não, hardware é os equipamentos. Né? Ah, tá bom, Hardware vai. são os Eu equipamentos. pensei que eu tava na aula de computação agora. mas Terminando tudo a parte de equipamentos, aí a gente precisa começar a falar mais sobre qualidade de água. bem. Que é os parâmetros, tá até Mas eu vou anotadinho fazer ali, uma ó. pausinha aqui.